Graças a Deus, aqui é a parte final da nossa aula sobre o Pentateuco hoje, é a introdução ao Pentateuco. Próxima aula a gente vai ficar mais especificamente dentro do livro de Gênesis, mas já vamos pontuar alguma coisa. Quer dizer, o Pentateuco, se ele tem uma autoria mosaica, sabe, fundamentada pela tradição e pela piedade judaica e também dos apóstolos, foi citado abundantemente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como sendo escritos de Moisés na sua totalidade. Capacidade para isso tinha. Os 5 livros são relativamente pequenos, e se você considerar que ele teve 40 anos no deserto para escrever, não é difícil de escrever no deserto. E outra coisa, Moisés ele era um legislador, ele é apresentado como um legislador. E o legislador é aquele camarada que ele tem facilidade em escrever, ele escreve. Dentro da tribo de Levi, você tem um livro chamado Levíticos, livro de Levíticos, autoria de Moisés. Dentro da tribo de Levi, é um sacerdote, escreve em minúcias uma lei voltada para o sacrifício, a vida cerimonial e religiosa e ritualística do povo, que é o livro de Levíticos. Escreve as peregrinações e as guerras que acontecem, o livro de Números. Escreve o êxodo, a saída do Egito, você tem riqueza de detalhes ali, de como que aconteceu passo a passo, e depois você tem uma recapitulação, que é o livro de Deuteronômio. Não é difícil a gente aceitar a autoria de Moisés. O tempo que foi escrito foram esses 40 anos que esteve no deserto. Os historiadores colocam que foi por volta do ano 1500 até o 1300. É mais ou menos nessa base, aproximadamente, tá bem? Uns colocam que foi em 1400. Então você tem aqui ou século XVI a.C., ou século XV, ou século XIV, mais ou menos. Não dá para ter certeza absoluta do tempo que foi. Durante os 40 anos de peregrinação, você imagina que é difícil um camarada demorar 40 anos para escrever 5 livros? É pouco, mesmo com as condições difíceis. O material que foi utilizado, a gente já falou aqui, o material foi o papiro. Mas não somente o papiro, também tinha as peles de animais. Pele de animal é um pouco mais difícil, tinha que ter um cortiço, tinha que ser curtida a pele. E na hora de escrever, uma coisa muito difícil, o camarada tinha que usar uma tinta e não podia errar a letra. Se errasse a letra, perdia o escrito. Não podia errar a letra. Quer dizer, os materiais que foram utilizados eram materiais precários, tá bem? Precários. O melhor mesmo era o papiro. Não difícil, porque o Egito estava logo ali e o Egito exportava papiro para o mundo inteiro. Todo mundo ia ao Egito para comprar papiro, e depois a tecnologia do papiro foi sendo desenvolvida por outros povos também. Bom, e o primeiro livro que foi escrito não foi o livro de Gênesis. Moisés não é testemunha das coisas que aconteceram em Gênesis. Não viu. Da onde que ele veio a história que o Moisés escreveu? As histórias que Moisés escreveram do Gênesis vêm da tradição oral. Tradição oral. Essa tradição oral, a princípio, do sogro dele, Jetro. Mas se a gente retroceder um pouquinho mais, dentro da tribo de Levi. Levi é um dos filhos de Jacó. Jacó, filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. E Abraão, pai de Midian. Midian, que deu origem à terra de Midian e o sacerdote Jetro. Você tem um círculo aqui, ó. Neste círculo você vai ouvir as histórias. Na hora que está ouvindo as histórias, você tem as lendas, tem os mitos, tem os contos e tem a história. Tem a história. Moisés vai ter que vai ter que escrever uma história que não seja uma história lendária, ou que não seja uma história mitológica inventada. Precisa escrever o que aconteceu mesmo. Mas ele não está lá em Gênesis. Tudo que ele vai escrever depois vai depender do que a ortodoxia chama de inspiração.
Veja que eu acabei de usar a palavra ortodoxia. Você tem a tradição oral e você tem a ortodoxia. Quem é que diz que aquilo que foi escrito no livro de Gênesis é inspirado? É a tradição oral? É a ortodoxia. Aqui vocês vão ter a oportunidade de estudar sobre a ortodoxia. Quando a gente entrar mais pela matéria de bibliologia, o Milton, né? Milton vai dar bibliologia, vai falar sobre a inspiração. A nossa piedade diz o seguinte, que Moisés ouviu do mundo inteiro, ouviu nas tendas de Jetro, ouviu dos caravaneiros, ouviu dos babilônios, ouviu dos persas, ele ouviu do mundo inteiro, ele ouviu dos egípcios. Agora ele vai ter que colocar no papel como que começou a história da criação. A ortodoxia vai dizer, por inspiração de Deus, do Espírito de Deus, Moisés deu a versão dele por inspiração divina, e na versão de Moisés, por revelação, que é outro conceito que vai ser trabalhado também na bibliologia, por revelação, foi Deus quem criou o mundo. Aí ele não confundiu com nenhum dos mitos que estava à sua volta. Nenhum. Ele começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Onde foi que Moisés recebeu a revelação de que Deus é o Criador? Foi no Sinai. Foi no Sinai. Sinai, primeiro mandamento que ele recebeu. Qual que foi? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. É ali que nasce o monoteísmo judaico. É ali, nesse mandamento. Até aquele ponto, os deuses tinham criado o mundo. Cada deus era responsável por uma parte da criação. No Sinai, Deus quebra esses mitos e diz o seguinte: eu sou o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não tem equiparação, não tem comparativo. A partir daquele dia, Moisés ele foi batizado pelo monoteísmo, tá bem? Naquele dia é que nasce o monoteísmo judaico. Naquele dia, naquele momento. A partir daquele momento, Moisés começa a ter uma depuração das revelações, já sabe que Deus é o Criador de todas as coisas e só Deus. E fora de Deus não tem Deus. Fora de Deus não existe divindade. Está sendo preparado pela revelação. Ele tem que juntar então aquilo que ele ouviu nas tendas com aquilo que ele está recebendo diretamente por inspiração de Deus. E vai escrever. Gênesis não foi o primeiro livro que Moisés escreveu. Ou o livro de Gênesis não foi escrito de uma vez só, numa pancada só. Começa no capítulo 1 e termina no capítulo 50. Foram escritos em partes, porque ele não tinha material para escrever tudo de uma vez. Ele vive dentro das tendas de Israel, ali na tenda da congregação, que a Bíblia chama. Tem tempo, mas não tem material, não tem condições. Ele não escreve o Gênesis tudo de uma vez, não escreve o Gênesis primeiro, ele vai escrevendo partes. Essas partes vão ter que ser compiladas depois, vão ter que ser agrupadas depois, conferidas inclusive. Você pega a primeira parte do Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 11. Em 11 capítulos, Moisés ele cobre um período de tempo de aproximadamente 2000 anos, isso aí seguindo a cronologia bíblica, tá? Na próxima aula eu vou trazer a cronologia para vocês, ou já vou mandar no grupo lá. Depois do grupo eu mando para vocês a cronologia. Dá para escrever 2000 anos em 11 capítulos? Detalhe por detalhe? Ponto por ponto? Impossível. O que acontece no livro de Gênesis? São só os fatos mais importantes. Importantes para quê? Importantes para aquilo que ele vai contar do capítulo 12 até o capítulo 50. Ele tem uma história que é a história da salvação para contar. Essa história da salvação tem um prelúdio ou uma introdução. Essa história de salvação começa com o chamado de Abraão no capítulo 12 e com a morte de Jacó no capítulo 50. Do capítulo 12 ao 50 para poder narrar 120 anos de histórias, aproximadamente. Do 1 ao 11 para narrar 2000 anos de história. Qual que é a parte mais importante do Gênesis?
1 a 11 ou 12 a 50? Para Moisés, a parte mais importante é 12 a 50. O mais importante ocupa mais espaço. Mas não dá para mim falar do mais importante se eu não falar como que o mundo chegou no ponto que chegou em Abraão. A gente vai ver como que o mundo chegou lá em Abraão. Capítulo 1 fala da criação, capítulo 2 fala da criação, capítulo 3 fala da tentação e queda, capítulo 4 fala do primeiro homicídio, 5 a multiplicação da maldade, 6 a determinação de Deus em destruir o mundo, 7, 8, 9 fala do dilúvio, 10 a tábua das nações, né, juntamente com o 11 a construção da Torre de Babel. 2000 anos de histórias contado ali em questão de 20 minutos de leitura, 30 minutos de leitura. Meia hora você lê 2000 anos de história. Tem detalhes? Não tem detalhes. Não é no detalhe, não é na exatidão. O que você tem ali? Você tem alguns fatos que foram selecionados por Moisés, alguns fatos mais relevantes, fatos importantes, fatos que vão ter ligação direta com a história da salvação. Mas, por exemplo, você pega uma personagem lendária como Enoque, não tem nada sobre Enoque. Mas o homem na antiguidade era uma lenda, mas não tem nada. Andou Enoque com Deus e sumiu, não tem nada. Abel, não tem nada de Abel, metade de um capítulo. Adão viveu 930 anos, não tem nada de Adão. Você tem nada de Adão. De Noé você já tem um pouquinho mais, capítulo 6, 7 e 8. Já tem um pouquinho mais de Noé. E por quê? Porque vai acontecer isso daqui. Aí, prepare-se, Washington, para dar a sua aula de homilética. O Gênesis vai fazendo isso aqui, ó. Esse movimento, ó. Esse movimento significa distante, eu conheço pouco, ó. Menor, maior. Quanto mais próximo ele vai estando dos dias dele, mais detalhes. Está distante do Éden, conta lá em um capítulo lá como foi a criação do mundo todo. Está distante, não sei, não vou correr o risco de inventar a história. Foi assim, por inspiração e revelação. Agora, de Abraão ele está mais próximo, ele viveu 40 anos dentro da tenda de Jetro. Está mais próximo. Dá para ele contar a história de Abraão do capítulo 12 até o capítulo 22, 10 capítulos de história de Abraão. Tá bom. Comparado com Noé, 3 capítulos, quanto mais distante ele está da história, menores detalhes, poucos detalhes. Quanto mais próximo está da fonte, mais. O Jacó ocupa uma operação do Gênesis, que o Jacó vai levar a turma para o Egito. Quando você vai entrar no livro de Êxodo, agora ele é o personagem que está dentro do livro de Êxodo. Moisés está ali dentro. Agora vem nos detalhes. Vai no detalhe do templo, no detalhe do sacrifício, no detalhe das pragas, no detalhe da chamada, porque ele está dentro do livro do Êxodo. É a vida dele. Só que ele é um coadjuvante. Por que ele é um coadjuvante? Porque o personagem principal do livro do Êxodo é Jeová, Deus. Deus é o personagem principal. E o Moisés é um coadjuvante, é um camarada que aparece na cena. Ok? Fácil. Semana que vem eu vou trazer a cronologia e a gente vai entrar dentro do livro do Gênesis, né? E vamos pegar aí alguns fatos dentro do livro do Gênesis e Êxodo até onde Deus nos permitir.